Nós hoje estamos começando uma nova série, uma série de ministrações na Palavra de Deus, que tem como tema, seja diferente, faça diferença. Seja diferente, faça diferença. Amém? Seja diferente, faça diferença. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Seja diferente, faça diferença. Não é só uma questão de ser diferente, né? É também de fazer diferença. Então o sentido aqui é sermos diferentes em Deus, sermos diferentes em Cristo, sermos diferentes do mundo, sermos diferentes do que está aí fora, sermos diferentes do padrão da moda e estarmos fazendo diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Nós estaremos nos próximos domingos meditando nesta série, neste tema, seja diferente, faça diferença. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos ler a santa palavra de Deus e depois vamos orar. É apenas um versículo, fala de um personagem da Bíblia. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo amor, santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Pai, nós te damos graças por esta palavra e oramos nesse momento para que, através dessa mensagem, sejamos despertados de todo e qualquer sono ou letargia espirituais. Que o Senhor nos levante nessa noite como uma geração que vive um estilo de vida diferente do mundo e que faz diferença no mundo, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Que o Senhor venha nos ungir e capacitar para, desde o início deste ano, estarmos cumprindo o teu chamado e a nossa vocação celestial no meio desta geração. Nós oramos para que o Senhor levante na família da graça novos líderes, homens e mulheres espirituais, que venham fazer grande diferença nesse tempo de crise que estamos vivendo no Brasil. Nós oramos agradecidos no nome daquele que tem nos ungido e capacitado com o poder do seu Espírito, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós estamos vivendo uma crise de fé. Milhões de brasileiros estão procurando no que acreditar. Pessoas que estão sem saber no que acreditar. Pessoas que perderam a fé, perderam a credibilidade por qualquer coisa, perderam a esperança. Nós estamos vivendo uma crise de maturidade espiritual. Nós estamos vendo milhares de novos convertidos entrando nas igrejas evangélicas, mas sem nenhuma profundidade na palavra de Deus, sem nenhum cuidado, sem nenhum discipulado, sem nenhum acompanhamento. Uma multidão que está agora lotando os templos evangélicos. Nós estamos vivendo uma crise de mudança e uma má vontade para reformar o que precisa ser transformado. Isso acontece desde o poder público. Estamos vendo as grandes dificuldades que o Congresso Nacional tem enfrentado para implementar as reformas tão necessárias e tão esperadas e tão aguardadas, e obviamente que algumas delas que estão acontecendo nem são tão reformas assim. A gente fica até um pouco frustrado e decepcionado porque ninguém quer investir em novos modelos, e isso acontece também na igreja. Existe uma resistência da parte de alguns segmentos evangélicos de romper com modelos antiquados e engessados e entrar na dimensão daquilo que Deus tem para nós no século 21, ainda que retendo fielmente o evangelho, que não pode ser alterado, que não pode ser aguado, que não pode ser modificado ao bel prazer dos homens, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estamos vivendo uma crise de liderança na sociedade, liderança na política, liderança na igreja cristã.
cristã que nem sempre está totalmente equipada. Esta liderança é uma liderança que infelizmente tem sido levantada e formada, como diz o popular, a facão. É uma liderança sem preparo teológico, uma liderança sem instrução, sem orientação na palavra, uma liderança que tem adoecido o corpo de Cristo. Essa série de ministrações tem como objetivo despertar em você o desejo de se tornar alguém que vai fazer diferença nessa comunidade, na nossa sociedade, no ambiente onde você vive. O desejo é que nós sejamos desafiados já no início desse ano a sermos os líderes que Deus nos chamou para sermos nesta geração. Se Deus chamou você para liderar, se Deus chamou você para influenciar, se Deus chamou você para fazer diferença, está na hora de você se levantar, e nada melhor do que o começo de um novo ano para nós estarmos nos equipando, estarmos aprendendo coisas novas e estarmos agindo de modo prático, no sentido de começar a fazer as coisas que o Senhor nos chamou a fazer. Quem está comigo, diga amém. Liderança no corpo de Cristo é um privilégio, embora ainda seja um tabu para muitos. É um privilégio tremendo, porque Deus nos dá uma responsabilidade através da qual nós podemos experimentar grande alegria, grande realização, grande satisfação quando estamos cooperando com Ele na sua obra. Que o Espírito de Deus use essa série de ministrações na sua vida para despertar você para o seu chamado e para a liderança espiritual que o Senhor tem para exercer através de você nesta geração. O princípio espiritual dessa mensagem de hoje, e que nós estamos compartilhando no título dela, é: pessoas diferentes fazem diferença. O tema de hoje então está baseado na palavra de Deus, e nós vamos começar pelo primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, estudando uma pessoa da Bíblia, um personagem histórico que Deus levantou no meio da sua geração para fazer diferença. E vamos aprender alguns princípios importantes sobre como fazer diferença. O nome dele é Noé. Não é esse não, tira, esse aí é o falso, não é o Russell Crowe, não. É porque a gente não tinha uma foto de Noé, fomos procurar no Google e achamos essa, mas tudo bem, falha técnica. Vamos voltar então aqui. Quem é Noé? Quem foi Noé? Noé é um personagem da Bíblia tão antigo e tão estranho, não é? Viveu numa época tão difícil, num momento tão impressionante da história bíblica, o período que conhecemos como antediluviano, antes do dilúvio, antes de acontecer aquela grande inundação que os historiadores hoje não têm mais dúvida de que aconteceu historicamente. Em Gênesis, no capítulo 6, abra sua Bíblia, ou o seu tablet, o seu smartphone, Gênesis 6, no versículo 5, o texto bíblico diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor entristeceu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então aqui começa a história de Noé. É nesse contexto, Noé vive um contexto dramático onde acontecem duas enchentes, duas inundações, dois dilúvios. Não apenas um, mas dois. Deixa eu lhe explicar. O primeiro dilúvio, a primeira enchente dos dias de Noé, é a enchente do pecado. É a enchente da malignidade, da perversidade, da maldade, da violência, da prostituição da raça humana, da degradação da raça humana. O mundo dos dias de Noé era um mundo inundado pelo mal. Era um mundo que estava vivendo um tempo muito terrível. A humanidade criada por Deus havia se afastado tanto do propósito original do Senhor, que o Senhor olhou com muita tristeza para o que estava acontecendo na face da terra. Somente Noé foi preservado por temer a Deus, por ser o único que no seu coração tinha uma semente de adoração ao Senhor. A resposta da graça de Deus a essa trágica situação da humanidade não foi destruir o mundo imediatamente. A Bíblia diz que Deus deu uma chance pela sua misericórdia à humanidade por um período de 120 anos.
120 anos. Quando Deus apareceu a Noé e deu a ele a direção de construir aquela arca, esse tempo foi 120 anos. Deus deu uma última chance, durante a qual, no período da construção da arca, ela era uma ilustração gráfica, uma ilustração visível para toda a humanidade, e foi a grande mensagem de Noé para a sua geração, na sua vida e na sua morte. Para Noé, obediência era um compromisso de liderança a longo prazo, não uma coisa imediatista, porque ele estava envolvido em um projeto que iria demorar 120 anos, um projeto designado por Deus. Sabe o que me chama a atenção, amados? Que nós muitas vezes temos dificuldade em cumprir pequenos projetos a curto prazo, mesmo aqueles que não foram ordenados por Deus. Existem coisas que eu e você votamos no início de um ano, e que quando chega fevereiro e março, nós nem lembramos mais. Nós desistimos, nós abandonamos facilmente os nossos planos e propósitos. Mas com Noé não foi assim, e por isso ele é uma referência para nós, de uma espécie de liderança, um modelo de liderança que tem compromissos a longo prazo. Interessante é que o tempo de obediência de Noé para o cumprimento desse projeto de Deus é maior do que o tempo de vida que nós vivemos aqui na média de vida de hoje. A média de vida de hoje é o quê? A média talvez esteja em 67 anos, 70 anos, a média. Pode ser que tenha pessoas que vivam 100 anos, 105 anos, 110 anos, mas esse projeto de vida de Noé durou 120 anos, mais do que qualquer um de nós tem vivido na nossa geração. E talvez seja esse o nosso maior desafio, e através dessa palavra eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de perseverança, um tempo de determinação, um tempo de disciplina. O exemplo de vida que Noé nos oferece é o exemplo de vida de aceitação da graça de Deus e da palavra de Deus em inteira obediência ao propósito de Deus. Você quer obedecer o propósito de Deus para a sua vida em 2018? Diga amém. Existem 3 maneiras, e eu quero compartilhar essas 3 maneiras, ou 3 princípios que nós extraímos do exemplo de Noé, e a cada semana vamos estar vendo um personagem bíblico. Mas hoje, falando de Noé, o primeiro princípio para que nós possamos ser diferentes e fazer diferença é: faça diferença através da sua fé. Você quer fazer diferença na vida das pessoas? Você quer fazer diferença esse ano na sua geração? Faça diferença através da sua fé. Hebreus no capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos lá no livro do Gênesis e vamos ver o que aconteceu na história de Noé em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade. Diga comigo, 600 anos. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Tinha acabado de comemorar o aniversário de 600 anos. O bolo era muito grande, porque para botar tanta velhinha, né, meu irmão? 600 velhinhas. Chegou a hora de apagar a velhinha. Noé ainda tinha força para assoprar, né? Ele apagou as 600 velas. Então ele tinha acabado de comemorar 600 anos de idade. Glória a Deus. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Fazer diferença por meio da sua fé significa fazer diferença através de uma vida de obediência a Deus. Vamos dizer isso? Fazer diferença por meio da sua fé significa fazer diferença através de uma vida de obediência a Deus. Havia uma grande obediência no coração de Noé, e a ênfase dos textos que nós lemos é a resposta fiel e obediente deste homem de Deus à vontade de Deus e à sua palavra.
Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Deus compartilhou com Noé este plano através da sua palavra, e Noé fez exatamente o que Deus disse. Mas para fazer exatamente aquilo que Deus falou, Noé tinha que agir pela fé, porque nenhuma gota de chuva tinha caído ainda. Nenhuma gota de chuva. Lembre-se do que eu falei. Quantos anos durou o projeto da arca? Quantos anos? 120 anos. Se Noé tinha 600 anos quando começou a chover, com quantos anos ele começou o projeto da arca? 480 anos. Ele tinha feito aniversário de 480 anos. O bolo era enorme, não era um bolo tão grande, mas tinha 480 velhinhas. Ele estava mais novo, não é? Mais forte, e ele soprou as 480 velhinhas, e quando ele terminou de soprar aquelas velhinhas todas, Deus apareceu para ele e disse: construa a arca. Então ele não tinha nenhum indicativo do que ia acontecer, de que era real. 120 anos antes, nenhuma gota de chuva tinha caído, e Noé fez tudo aquilo que Deus disse a ele que era para fazer. E ele só tinha uma coisa: a palavra de Deus de que o juízo ia acontecer. Exatamente como nós hoje. Exatamente como nós hoje. Para pensar agora, gente. Réveillon, festa, férias, janeiro, gente passeando, curtindo, gente se casando. Exatamente o que Jesus falou. Gente se dando em casamento, as coisas acontecendo, o mundo aí, a sociedade, as pessoas não estão nem aí, o mundo não está nem aí, e nós temos apenas uma palavra de Deus de que o juízo vai acontecer. Só isso, era o que Noé tinha, nada mais, nada menos. Só uma palavra de Deus de que o juízo viria, e ele começou a construir a arca. E o interessante é que agora, para entrar na arca, quem que tá programado para entrar na arca? A família de Noé. E ele tem essa promessa de Deus, essa palavra de Deus para ele e para sua casa, e nem uma gota de chuva tinha acontecido, nada tinha acontecido ainda, e Noé está trabalhando naquele projeto pela fé. Ele envolve a sua família, então começa a colocar os seus filhos nesse projeto, começa a colocar a sua esposa, as esposas dos seus filhos nesse projeto, e a família agora trabalhando nessa arca. Mas para você fazer diferença na vida de pessoas, você precisa conhecer a palavra de Deus, e você precisa crer na palavra de Deus, e você precisa obedecer a palavra de Deus, e é essa obediência à palavra de Deus que vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Há dois indicativos aqui muito claros de que Noé fez uma diferença muito grande através dessa fé. Primeiro, a magnitude do projeto. Ouça isso, a magnitude do projeto, um projeto grande, não pôde dissuadir aquele homem de Deus. Não importa quão grande seja o projeto, a magnitude do projeto não pode dissuadir o homem, a mulher de Deus que age pela fé. Não importa o teu sonho, não importa o teu chamado, não importa quão grande seja a obra, não importa quão grande seja o desafio, se você crê em Deus e se você tem uma palavra de Deus, nada vai te dissuadir, nada vai te demover teu coração, e esse é o grande testemunho da sua fé. Que você não está olhando para as circunstâncias, que você não está olhando para o tamanho dos gigantes que estão ao seu redor, que você não está olhando para as dificuldades, os problemas, as fortalezas que você tem que derrubar. Você sabe que você tem uma palavra de Deus e isso basta. Você confia no Deus que te chamou e isso basta. Noé passou 120 anos na construção da arca. Desde os 480 anos ele começa esse trabalho estranho e inacreditável e extraordinário. Ele constrói uma estrutura no formato de uma caixa, só para você ter ideia das dimensões, né? Ele constrói uma grande caixa de madeira no meio do nada. Ele começa a trabalhar nesse projeto, e enquanto ele está trabalhando, ele está pregando a justiça e o juízo de Deus. E ele está lá trabalhando. Ele está trabalhando naquele projeto. Essa arca, segundo estudiosos, ela tinha o tamanho do que seria hoje o nosso conhecido Titanic. Só que não afundou, hein, gente? Mas o interessante é que as dimensões da arca, em termos de navio,
de grandiosidade, é mais ou menos, de acordo com o estudo naval, aí, de construção naval, um navio do tamanho do Titanic, de um transatlântico, de alguma coisa que atravessa oceanos, não é um barquinho qualquer, tá? Agora, um homem chamado Johan Huberis, que é um holandês, ele decidiu arregaçar as mangas e construir uma réplica da Arca de Noé. E ele fez uma embarcação, como demonstração da sua fé na verdade literal da palavra de Deus, uma embarcação com 150 côvados de comprimento, uma embarcação metade do tamanho da Arca de Noé. E essa imagem que você está vendo aí, que é do New York Times, é uma foto do projeto deste holandês, que seguiu as dimensões bíblicas e construiu uma arca de madeira, não com a madeira de gofer, que não sabemos que madeira era essa descrita na Bíblia, mas ele fez com outro material, com madeira de cedro, pinho. E essa arca que ele construiu ficou aberta à visitação pública durante 2 anos. E aí as pessoas iam, entravam, ela tinha 3 andares, como a Arca de Noé descrita na Bíblia. E essa arca aí é a metade da Arca de Noé, tá? Ela é a metade, para você ter uma ideia dos barcos aí, da dimensão desse negócio. A gente vai imaginar um homem com 3 filhos e apenas a sua família construindo um projeto dessa magnitude, desse tamanho. Uma obra de 120 anos. Interessante que muitos cristãos perdem a oportunidade de fazer diferença por causa de desculpas tão esfarrapadas. São justificativas que eles criam e um monte de restrições e limitações para si mesmos. Ah, eu sou velho demais. Ah, eu sou muito novo ainda. Ah, esse momento não é ainda um momento propício, não é um momento adequado para eu me envolver. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho formação, eu não tenho uma família, eu sou sozinho. Eu não tenho a oportunidade agora, hoje não, mas amanhã talvez. E aí muitas pessoas vão deixando o tempo passar e não se envolvem com coisas simples no reino de Deus, com programas simples, com projetos pequenos. Lembre-se que nem a magnitude do projeto poderá dissuadir o coração do homem e da mulher de Deus que agem pela fé. Se você não consegue viver a dimensão das pequenas coisas que Deus tem colocado em suas mãos com fidelidade, como que Deus vai confiar as coisas maiores para você nesse ano 2018? Em segundo lugar, uma clareza que a gente tem da determinação de Noé é que o homem e a mulher que age pela fé, ele também não é dissuadido pela lógica do ridículo. Existe uma lógica no ridículo. As pessoas não querem se envolver com o que é ridículo. As pessoas não querem estar num projeto que é ridículo. As pessoas querem estar nas coisas que estão na moda, nas coisas que estão chamando a atenção. Você chamar um artista para o Réveillon da virada, o show da virada, o cara, bom, aí sim, meu irmão, aí vai me promover, os holofotes, vai sair na mídia social, eu vou ganhar status. Mas você se envolver num projeto ridículo. Noé começou aquela construção apenas debaixo de uma palavra que Deus tinha dito a ele. Apenas ele e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas esposas. E eles estavam ali trabalhando. Pense como foi difícil se isolar do resto da humanidade. Pense como foi difícil se tornar a família dos estranhos, a família dos esquisitos, a família dos fanáticos, a família dos beleléus, dos caras que não tem cabeça, que não pensa, dos estranhos. De repente, como que ficou isso no coração dos filhos dele? Os filhos crescendo e esse projeto andando, e os filhos crescendo, a família toda envolvida. Pensa na carga emocional e no impacto disso sobre essas crianças em termos de discriminação no coração de de Noé, e como ele estava ali com a sua família naquele momento, agindo debaixo de uma palavra de Deus, na certeza do juízo iminente do Senhor, construindo a arca que Deus lhe mandou fazer e fazendo diferença pela sua fé. A fé tem um preço. Fala para a pessoa que está do teu lado: a fé tem um preço, meu irmão.
Se você quer fazer diferença na vida das pessoas através da sua fé, você não pode se preocupar com a lógica do ridículo, porque as pessoas que estão indo na contramão da história, elas não estão nem aí para o que está dizendo a moda, elas não estão nem aí para o que todo mundo acha que é certo, elas não estão nem aí para o que todo mundo está fazendo igual, elas querem saber o que Deus quer que a gente faça, e é nisso que a gente tem que ficar, amém ou não amém? Nós não podemos nos deixar influenciar pela lógica do ridículo, porque tem muitas pessoas que deixam de adorar, de entrar em Deus, de romper em Deus, porque elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. E se as pessoas começarem a achar que eu sou estranho, se as pessoas começarem a achar que eu sou esquisito, se as pessoas acharem que isso, aí elas começam a ficar parecidas demais com o mundo, e daqui a pouco elas estão iguaizinhas, e não há diferença. Se você quer fazer diferença pela fé na vida das pessoas, saiba que a fé, ela tem um preço. Em segundo lugar, faça diferença, não só através da sua fé, faça diferença em sua casa, amém? Faça diferença na sua família. Gênesis 7:1, então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Meu Deus! Você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Todos os potenciais líderes espirituais que estão ouvindo essa mensagem, agora ou depois, precisam entender uma coisa que é crítica, que é fundamental. A sua vida e a sua liderança precisam fazer diferença primeiramente na sua casa, no seio da sua família, na vida dos seus filhos, dos seus parentes. A sua determinação de compartilhar o ensinamento da palavra de Deus tem que ser primeiro com os seus. A sua determinação de viver em obediência à palavra de Deus, de caminhar em integridade, em santidade, vai afetar as pessoas ao seu redor, mas vai afetar principalmente aqueles que estão mais próximos de você, aqueles que estão convivendo com você. E é por isso que é tão difícil compreender líderes espirituais que não têm a sua família envolvida no projeto no qual estão envolvidos. É muito contraditório um pastor que a esposa não está no ministério com ele, ou uma esposa que está no ministério e o pastor, o marido não está, os filhos não estão. Deus escolheu Noé devido à forma como ele viveu. E a forma como ele viveu, o seu exemplo, fez diferença não só na vida das pessoas que estavam ali olhando e sendo impactadas pela loucura da cabeça desse homem, mas principalmente na vida das pessoas que ele mais amava, a sua família. O seu exemplo foi o impacto na vida da sua mulher, da sua esposa. O seu exemplo foi o impacto na vida dos seus filhos, porque todos eles passaram por esse processo de observar a obediência de Noé ao Senhor. Todos aqueles que estavam ali passando, a multidão, e olhando aquela arca, a construção daquela arca, depois de 120 anos, finalmente chegou a hora do juízo. O que é que Deus diz? Entra você, entra a tua mulher, entra os teus 3 filhos e entra as 3 esposas dele, só, ninguém mais. Meu Deus do céu! E isso porque Noé era um homem piedoso, e ele fez o dever de casa, ele instruiu seus filhos, ele conseguiu impactar a sua família, ano após ano, naquela construção, os 3 meninos crescendo, vendo tudo aquilo, os ataques que o seu pai sofria, vendo o testemunho dele, vendo o que estava acontecendo ao seu redor e fazendo um parâmetro, vendo a bagaceira, vendo a prostituição, vendo a degradação ao redor e vendo a família deles, vendo o exemplo do seu pai, o exemplo da sua mãe. Você quer fazer diferença? Comece a fazer diferença na sua casa, comece a fazer diferença na sua família. E o fato de que Deus escolheu finalmente a todos eles para serem salvos através da arca, significa dizer que eles também eram seguidores do único Deus vivo e verdadeiro. Embora nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus associados, nenhuma das pessoas que estavam ali ao redor, percebendo tudo aquilo, que receberam a mensagem do juízo, nenhuma delas se arrependeu. Nenhuma delas. Não havia pessoas piedosas sobre a terra.
Não havia ninguém buscando a Deus, apenas Noé e a sua família. E imagine como devia ser conviver durante 120 anos com toda essa situação de corrupção, de maldição, de imoralidade sexual. E é assim que você tem que começar a ver o que está acontecendo nesse mundo, porque não está diferente nem 1 milímetro sequer. Ouçam vocês, casais novos, vocês que acabaram de se casar, vocês que estão planejando ter filhos, vocês que estão com filhos pequenos, recém-nascidos, filhos caminhando agora com 1 ano, com 2 anos, prestem atenção. O exemplo de Noé diante dos seus filhos foi da máxima importância para que eles naquele dia terrível do juízo entrassem na arca com seu pai. O impacto desse testemunho também na vida das esposas, das noras. Que coisa linda, que coisa tremenda, que lição para nós, pais cristãos desta geração. Talvez você esteja aqui e por muitas razões a sua família não esteja tão ajustada como você gostaria. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e ela esteja chegando para o seu coração como uma palavra de condenação. Você está se sentindo desesperada, você está frustrado. Você diz: poxa, e agora meus filhos já que estão grandes, eu não consigo mudar mais, eles estão aí, escolheram cada um caminho, como é que eu posso fazer isso? Será que isso me desautoriza? É claro que não. O que precisa acontecer é você compreender que você tem um testemunho que deve ser muito mais impactante para aquele que está morando com você, convivendo com você, vendo você de perto. Faça disso a sua maior prioridade esse ano 2018, ser autêntico e mudar e fazer diferença na vida daqueles que estão convivendo com você no seu dia a dia, na sua casa ou no seu trabalho. Deus use poderosamente o seu testemunho para impactar e influenciar principalmente a sua família. Em terceiro lugar, faça diferença para o futuro. É claro que no que estamos envolvidos nesse momento não tem a ver só conosco. Não tem a ver só conosco. Veja o que diz Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Que lindo, que lindo, que texto tremendo do que acontece nesse projeto. Um projeto que não se resume apenas a Noé, que não se resume apenas àquele núcleo familiar de 8 pessoas. Um projeto que tem a ver com gerações futuras. E o que Deus está fazendo na tua vida não tem a ver só com você, tem a ver com gerações futuras. E você tem que começar a mudar a sua mentalidade. É interessante que isso acontece geralmente quando as pessoas estão ficando mais velhas. Chama-se generatividade. É a capacidade de pensar e de programar ações que tenham a ver não somente com o seu eu imediato, mas com as gerações futuras. Um senhor idoso com mais de 80 anos estava no jardim plantando uma laranjeira, e o netinho pequeno, mas esperto, se aproximou dele e disse: vovô, o que você está fazendo? Ele estava ali cavando buraco, colocando a semente, plantando, preparando tudo. Ele disse: eu estou plantando um pé de laranja, uma laranjeira. Ela vai crescer, vai virar uma árvore e vai dar laranja, e vai ser uma árvore muito bonita e vai dar muitos frutos. E aquele menino ficou ali observando, calado por um tempo, e depois ele fez uma outra pergunta. Ele disse: vô, posso te perguntar uma coisa? Você tem esperança
de comer alguma laranja dessa árvore. E ele disse, olhando para aquele garoto: o que eu estou fazendo não tem a ver comigo, outros vão se beneficiar do fruto do meu trabalho. Quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, nós não estamos pensando somente em nós. Nós estamos envolvidos em um projeto que tem como objetivo fazer diferença no futuro. Nós hoje estamos colhendo o investimento dos nossos pais espirituais, daqueles que antes de nós nesse Brasil de Deus começaram a implantação do Evangelho, a pregação do Evangelho, aqueles que deram as suas vidas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus, crentes do passado, que oraram, que clamaram por avivamento, que clamaram por crescimento da igreja em uma época em que a igreja evangélica era tão perseguida. São muitos os testemunhos, os relatos de missionários que eram apedrejados, que eram colocados para fora de uma cidade a pauladas, porque ali a igreja católica, o padre, não permitia que os irmãos da seita chegassem para abrir igrejas. As igrejas durante os cultos eram apedrejadas, eram perturbadas, incomodadas. Os irmãos, quando se convertiam, muitas vezes eram rejeitados na sua família, no seu núcleo familiar. Pagaram um preço, oraram por essa liberdade, por essas conquistas que nós temos hoje. Nós somos o fruto de um investimento dos nossos pais, e nós não podemos pensar que o que estamos fazendo hoje aqui tem a ver somente conosco. Ai, Deus, me dá isso, me abençoa esse ano, faz isso comigo, abre essas portas para mim. Nós precisamos pensar naquilo que vai acontecer no futuro desse país. Noé é um exemplo clássico deste princípio. Assim que ele saiu da arca, depois de um tempo, a terra estava vazia, não havia vida humana, e Deus então fala com ele e lhe dá essa promessa: não é só para você, Noé, o que eu fiz não tem a ver somente com você, eu vou abençoar os seus descendentes e as futuras gerações. E é tremendo o que Deus faz. É essa a diferença que Deus quer que eu e você façamos na vida das pessoas, que não tem a ver só com o aqui e agora. E olha o que Deus fala sobre isso nos 3 aspectos distintos da aliança que ele faz com Noé. Primeiro, o dilúvio é uma promessa. O dilúvio nunca mais iria destruir o nosso planeta. Primeiro, você tem aí uma promessa de que as águas do dilúvio não iriam mais destruir a humanidade. É uma promessa de Deus. Em toda aliança de Deus existe um pacto, existe uma promessa de Deus, ou promessas. E a promessa que Deus faz neste pacto com Noé é de que ele jamais iria novamente destruir a humanidade pelas águas do dilúvio. Em segundo lugar, as estações, elas sempre aconteceriam como esperado: primavera, verão, outono, inverno. Todas as coisas iriam estar acontecendo dentro de uma ordem, e Deus iria manter essa ordem pelo seu poder. Terceiro, o arco-íris. O arco-íris nos lembraria da promessa que Deus mantém. O interessante dessa palavra de Deus é que ele coloca o arco-íris e ele diz: toda vez que o arco-íris estiver no céu, eu me lembrarei. Mas não é somente Deus. Quem de nós que tem o princípio da palavra, ao passar por um lugar e ver um arco-íris, cadê a foto do arco-íris? Olha lá que coisa linda. Quem de nós, quando vê essa imagem, onde quer que ela esteja acontecendo, não se lembra dessa promessa de Deus? Quem de nós? Aqui está um grande selo de aliança, assim como o anel no dedo de um homem casado, de uma mulher casada. É um compromisso de Deus, de um Deus que tem promessas para você e para sua descendência, para você e para sua casa, para você e para aqueles que virão depois de você, para você e para as futuras gerações. Levanta tua mão direita bem alto e diz: eu sei que através de mim gerações serão abençoadas, gerações serão impactadas, gerações serão transformadas até a volta de Cristo, até o juízo de Deus vir sobre a terra novamente, não mais pelas águas, mas pelo fogo. Eu creio, diga bem alto, que a minha vida, que o meu testemunho fará diferença na vida de futuras gerações. Aplauda ao Senhor. E de repente,
Quando Noé fez 600 anos, um dos seus filhos vem para ele e fala assim: pai, o bisavô morreu. Morreu, você sabe, né? Ele é o cara que, o homem mais velho da face da terra. Nunca ninguém viveu tanto quanto ele. Ele acabou de morrer. Meu Deus, Matusalém morreu, pai. E agora? O que você vai falar no funeral dele? Filho, o que eu vou falar no funeral dele? Cadê o Matusalém? O que significa Matusalém? Qual o significado do seu nome? Sua morte trará, em hebraico. Matusalém significa quando este morrer, isto virá. Quem é o pai de Matusalém? Enoque, o homem que andou com Deus. E o filho pergunta para Noé: o que isso significa, pai? Porque Enoque, ele como ninguém andou com Deus e foi tomado. E antes dele ser levado para Deus, ele teve o bisavô Matusalém, botou esse nome. Ele era um profeta. O que isso significa, pai? Significa que chegou o fim, que a profecia se cumpriu. No ano 600 da vida de Noé, morreu o homem mais velho da terra, que tinha um nome: quando este morrer, isto virá. Depois do enterro, Noé juntou sua família, correu para casa, correu para junto da arca, e nem muito tempo demorou. Eu acho que enquanto ele preparava tudo, começou a passar um filme na sua cabeça. O momento que ele começou a construir a arca, e as pessoas estavam ali achando aquilo tudo estranho, zombando, perguntando para ele: o que é isso aí, maluco? Ele disse: é um negócio que Deus falou comigo, que o mundo vai acabar e que a gente tem que se preparar. Que negócio, você tá doido, rapaz? Que conversa maluca de fanático é essa? Que coisa de crente. Todo mundo dando risada e zombando, e ele construindo a arca. E ele continuou construindo, e a arca ficou pronta, e ele pregando para as pessoas e dizendo: gente, o mundo vai acabar, se arrependam, mudem de vida, vocês estão perdidos, vocês estão debaixo da ira de Deus, vocês estão debaixo da maldição e do juízo de Deus, ainda há tempo. E aí não teve mais tempo, acabou a misericórdia. Acabou o tempo da misericórdia. Primeira gota de chuva começou a cair. De repente começou a cair chuva. Noé já tinha colocado os animais dentro da arca, e a chuva começou a cair chuva. As pessoas começaram a se afogar. Elas começaram a pedir desesperadamente para entrar na arca. Elas batiam na porta, mas Deus fechou a arca por fora. Deus disse: não entra ninguém mais. Eu dei a oportunidade, eu dei a chance, eu falei com vocês, eu levantei um profeta, eu falei por 120 anos, vocês não ouviram. Agora chegou o tempo do meu juízo, e não há mais oportunidade para ninguém. E a porta se fechou, e dentro daquela arca, com todos aqueles animais, ficaram apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas, até que finalmente a chuva parou e começou um novo tempo. Quantas pessoas hoje estão desperdiçando o tempo da graça? Faça diferença pela sua fé. Faça diferença dentro da sua casa. Faça diferença para o futuro. Pense no futuro daqueles que estão ao seu redor. Como será quando Jesus voltar? Como será se eles morrerem sem Cristo? Pense na oportunidade que Deus tem te dado através dessa palavra, de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e entrar na arca da salvação, que se chama Igreja de Jesus. Pense nessa oportunidade, e eu gostaria de orar com você. Eu queria orar nesse momento com todos vocês. Eu queria que você estivesse assentado aí onde você está. Eu queria fazer uma primeira oração, uma oração por todos aqueles que estão aqui nessa noite e que, tendo ouvido essa palavra, querem entregar a sua vida a Jesus.
não querem perder essa oportunidade, através dessa ministração, de fazer a sua aliança com Cristo e de receber a salvação e a vida eterna por meio da graça que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento especificamente por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem hoje ou em qualquer tempo, e que estão assistindo essa palavra, e que estão ouvindo a palavra do Senhor, que é viva e eterna, falando aos seus corações e dizendo: aproveite esta oportunidade que eu estou lhe dando. Meu Deus, eu oro por estes que nos seus corações estão dizendo sim, estão dizendo amém, estão dizendo eu quero, estão dizendo entra Jesus na minha vida para mudar a minha história. Eu gostaria de orar com você que está nesse momento entregando sua vida a Jesus. Se você quer realmente recebê-lo como Senhor da sua vida, ore assim comigo, aí onde você está, no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador pessoal, como único e suficiente Salvador e como Senhor da minha vida. Eu abro meu coração nessa noite, porque eu estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo a tua palavra, e nesse momento eu quero abrir o meu coração para receber a tua salvação. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor agora apague os meus pecados, apague as minhas transgressões pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz, e eu declaro nesta hora que sou teu filho. Por meio da minha fé em Jesus Cristo, eu recebo o direito de adoção para fazer parte da família de Deus. Eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço por tua graça que me alcançou nesta hora, e eu declaro que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e que eu estou salvo para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Existe alguém aqui nessa noite, nesse auditório, que fez esta oração pela primeira vez e gostaria de confirmar a sua decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador? Basta levantar a sua mão onde você estiver, bem alto, dar um sinal com a sua mão direita, para que eu possa identificar se você fez essa oração hoje à noite, se é o primeiro dia, se é a primeira vez, se você está entregando hoje à noite a sua vida a Jesus. Onde você está? Levanta a sua mão se você fez a oração bem simples. Tem alguém? Levanta bem alto a sua mão se essa oração foi sincera, se você realmente recebeu a Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui? É você? Você está levantando a mão? Glória a Deus pela sua vida, aleluia, amém, gente. Temos uma alma preciosa, glória a Deus. Tem mais alguém que eu não esteja vendo? Me ajudem aí, gente. Além da dificuldade visual que eu tinha, agora tem essas luzes, né, nos holofotes aqui na minha frente. Tem mais alguém, não tem? Tem mais alguém sim, que fez essa oração no coração e que fez uma aliança aí com Jesus. Por favor, levante a sua mão, gostaria de lhe conhecer. Em nome de Jesus, se você hoje entregou sua vida ao Senhor, esse é o melhor dia da sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria orar por pessoas que estão aqui hoje à noite, ouça isso, e que querem nesse ano 2018 cumprir o chamado de Deus, fazer diferença, querem se consagrar, querem se dedicar, querem se envolver com o ministério, querem crescer, querem dar frutos, querem fazer discípulos, querem estar envolvidos na obra do Senhor como nunca estiveram até agora, e querem receber a unção de Deus para isso. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite e que estão ouvindo essa mensagem, que estão desejosos este ano de fazer diferença. Eu oro para que a unção do Senhor venha sobre eles, e assim como a tua palavra alcançou Noé na sua geração, que o Senhor traga esta revelação acesa no coração do teu filho, da tua filha, durante todo esse ano 2018, que o Senhor coloque este teu servo numa dimensão nova em relação ao seu chamado, que o Senhor o unja, que o Senhor a unja com o poder do Espírito Santo para cumprir esta vocação espiritual, que ele se envolva com a tua obra, que ele dê frutos para a tua glória, que ela esteja mais do que nunca dedicada, consagrada, que esse seja um tempo para este casal, para esta família crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e se envolver na obra do Senhor e no reino do Senhor. Abençoe aqueles que estão nessa noite dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida como usaste a vida de Noé. Basta uma pessoa para fazer diferença na vida de muitas outras, e eu quero ser esta pessoa usada para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, aplauda ao Senhor, porque esse é o ano de você crescer, esse é o ano de você dar frutos, esse é o ano de você romper.
Eu gostaria de fazer uma terceira oração por pessoas que estão aqui essa noite, estão passando por dificuldades, estão enfrentando lutas já no início deste ano, pessoas que chegaram aqui talvez com alguma perda, pessoas que chegaram aqui com o coração triste, pessoas que talvez ouviram essa palavra e não entenderam muito bem o recado de Deus, porque chegaram com a expectativa no coração: eu queria ser consolado, eu queria que Deus falasse comigo sobre uma bênção que eu estou pedindo, sobre um milagre que eu preciso que aconteça na minha vida. E Deus não está aqui comprometido com lhe confortar ou com lhe abençoar, Ele está comprometido em lhe transformar. Ele quer fazer algo na sua vida que tem muito mais a ver com o projeto dele, muito mais além do que você possa pensar ou imaginar, ou mesmo aquilo que você acredita que seja a sua necessidade real. Deus conhece a necessidade do seu coração e Ele está te chamando para um nível de compromisso maior. Mas eu gostaria de orar por você que está aqui precisando deste milagre de Deus na sua vida. Aí onde você está, levante a sua mão direita, se esse é o seu caso, e deixe-me orar por você. Pai, eu oro finalmente por aqueles que estão aqui essa noite, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que o milagre do Senhor aconteça nas suas vidas. Tu és um Deus de poder. Em toda a história da salvação, o Senhor sempre demonstrou não somente o seu juízo, mas a sua misericórdia. Não somente a condenação sobre o pecado, a justa condenação sobre o pecado, mas também o consolo do Espírito Santo para todos aqueles que estavam quebrados, que estavam, ó Deus, caídos, que estavam entristecidos. O Senhor sempre tem prazer em trocar as vestes de luto por vestes de alegria, as cinzas por óleo de unção, que venha trazer uma novidade de vida. Eu oro para que milagres aconteçam, sejam desatados agora, para que bênçãos novas venham sobre esta semana, e este teu servo, esta tua filha amada, esteja agora recebendo a posse do seu milagre. Que a vitória do Senhor o alcance, que a vitória do Senhor a alcance. Esta é a minha oração que eu faço na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria nesse momento de repreender na tua vida todo levante do inferno, toda ação do inimigo contra você, contra a sua família, e declarar salvação de Deus, poder de Deus, glória de Deus, milagres de Deus alcançando você nessa noite, pelo poderoso nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu declaro nessa noite a tua vitória. Eu profetizo vida ao teu coração e à tua alma. Eu declaro consolo e graça da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, e dê mais um aplauso àquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.